Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite. É com muita alegria que nós iniciamos hoje, né, essa conversa a respeito do Evangelho, né, diretamente, então, a todos os internautas, pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, né. Eu vou iniciar fazendo uma pequena oração, depois eu vou apresentar os meus companheiros desta noite. Agradecemos, então, ao Pai a possibilidade do trabalho, agradecemos a saúde, agradecemos esse encontro. Que possamos, nessa noite, bem discutir, bem compreender o Evangelho e que ele chegue nos mais distantes rincões do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta, quiçá, né? Graças a essa maravilha de internet. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Eu queria apresentar o nosso amigo João Antônio, que ele possa dar o boa noite aí e cumprimentar a todos. E depois o nosso amigo Claudir. Uma boa noite a todos, então, amigos, companheiros aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e a todos que acompanham essas lives aí sempre aos domingos, né? Uma alegria, mais uma vez, podermos estarmos com vocês aí para falarmos da mensagem divina, da mensagem dos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Eu vou trazer de início uma pequena lembrancinha aqui do Emmanuel, que tem uma mensagem que chama Paciência e Esperança. Ele diz assim: quem fala da paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Então é isso, meus amigos. Vamos estar aí comentando hoje sobre a paciência, né? E aí, essa pequena colocação do Emmanuel. Claudir. Boa noite a todos os ouvintes. Que bom, como diz o João Antônio, mais uma oportunidade que a gente está recebendo de trazer algumas reflexões em relação aos ensinamentos do amado Mestre Jesus, os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, para que todos nós possamos refletir, possamos compreender, entender um pouco mais os ensinamentos do Cristo e também possamos praticar, colocar esses ensinamentos em nossa vida, no nosso dia a dia, através de um entendimento realmente profundo. A fé sem obras é uma fé morta, né? Então a gente tem que colocar em prática os ensinamentos e como o João Link já falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paciência, né? Que é um ensinamento, que é um trabalho espiritual muito grande que cada um de nós tem que ter. Veja bem, tem que ter. É importante que a gente possa aprender a ter paciência e dela, né, todos os atos e atitudes que dela decorrer. Muito bem, a nossa tarefa não é tão simples. A tarefa de hoje visa abrangermos a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Nós vamos conversando aqui, vamos ver se é possível falarmos sobre esses temas que estão todos ali no capítulo 9 do Evangelho, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a respeito, e é comentado pelo Espírito Lázaro, em Paris, né? Então, o texto do Evangelho, ele, ele transmite a ideia de que a dor, ela é uma bênção enviada por Deus aos seus eleitos e que devemos receber esse sofrimento com gratidão, pois ele nos marca para a glória no céu. É importante que a gente
consiga se colocar do ponto de vista espiritual nesse momento para a gente poder compreender essa afirmação, né, de Jesus, essa afirmação e essa explicação, né, de Kardec para nós. E a paciência, então, ela é vista como uma forma de caridade, como uma forma que deve ser praticada conforme os ensinamentos do Cristo, né? E além dessa caridade material, existe uma caridade mais difícil, mas também mais meritória, que é além de aceitar as dores do mundo, né, perdoar aqueles que nos causam esse sofrimento e que são colocados ao nosso caminho para testar a nossa paciência. Então, a nossa tarefa, né, dessa noite é esclarecer esse ponto de vista do Evangelho, do Cristo, que é um ponto de vista espiritual. Nós que estamos mergulhados na, na carne, muitas vezes, a maioria das pessoas, aliás, pouco se posiciona desse ponto de vista espiritual, e é imprescindível para entender essa colocação, né, que a gente se posicione dessa forma, né? Eu não sei se o Claudir inicia ou o João Antônio. Eu acho que o capítulo, né, que nós estamos nos referindo foi o último que a gente fez na última live, né? E ele nos fala, bem-aventurados aqueles que são brandos, pacíficos, né? Pois possuirão a terra. E neste capítulo 9 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como tu colocou, né, Jefferson, tem um pedaço que diz assim: a paciência é uma caridade. Caridade, ser paciente é caridoso. E diz assim: a caridade que consiste na esmola, que a gente dá aos pobres, diz aqui, é muito fácil, tá? Mas há uma bem mais penosa e mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha os ensinamentos que o Cristo sempre nos traz do amor, do perdão, né? Perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos ofendem, que nos prejudicam, e perdoar aquelas pessoas que nos cutucam, né? Que nos tiram do prumo muitas vezes, para que a gente possa colocar a nossa paciência à prova. Então, olha que interessante a gente olhar por esse outro ângulo. A paciência também é uma caridade. Ser paciente para com o próximo, né? Ter compreensão, ter tolerância, né? Com o próximo é uma caridade. O que tu acha, João Antônio? Eu lembrei do fator de que essa questão da paciência está relacionada a todos esses processos de relações que a gente tem, né? Começando na família mesmo, né? Então, lidar com isso, conviver, né? Trocar as experiências, né? É algo que não é muito fácil, né? Então, exige realmente que, em muitos casos, a gente realmente tenha que saber esperar, conforme o Emmanuel coloca, né? Eu achei interessante que ele trabalha aqui nessa mensagem com a ideia da natureza, né? Então, ele fala daquela ideia da semente, aí a semente vai desenvolvendo, nascem as folhas, depois vem a flor, depois vem o fruto e depois vem a colheita, né? Então, Jesus trabalhava muito com essa questão da natureza, de nos trazer o exemplo, né? E aí a gente vai ver, então, que nas nossas relações, muitas das vezes a gente precisa investir no tempo, né? É preciso que a gente saiba dar o tempo para saber esperar o momento, né? Então, acho que é importante isso, a gente acreditar nas pessoas, acreditar no processo de crescimento e evolução, mas a gente ter esse olhar de que, às vezes, precisa de investir, né? Investir, por exemplo, investir no relacionamento afetivo, investir nos filhos, né?
E a gente tem que dar o tempo para que realmente amadureça e aí a gente tenha os resultados que talvez a gente espere, né? Então, acho que está dentro dessa ideia também, né? Mas ele, no Evangelho aqui, ele fala também da coragem, né? Eu acho que isso é importante também. A gente ter a coragem de poder lidar com essas situações, né? E aí ele fala mais para o final, ele vai falar que a gente tem que utilizar o exemplo de Jesus, né? Então, se espelhar nele, espelhar na forma como ele lidou conosco e lida até hoje, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. E se fala sempre que Jesus sempre está esperando por nós, né? Sempre. Verdade. O Kardec ali, ele reconhece no texto, né, que a vida é cheia de dificuldades e pequenos sofrimentos, né? E ele enfatiza ali a importância da gente focar nos deveres e nas consolações que recebemos, porque as bênçãos, as dádivas, né, que recebemos são muito mais numerosas que as dor, né? E essa coragem que o João fala, que ele fala ali, a gente vai buscar olhando para cima, em direção para Deus, né? Que orando Deus vai tornar os nossos fardos mais leves ou nos tornar os nossos braços mais fortes para seguir o exemplo do Cristo, né? Que ele veio, deu exemplo, sofreu, né? E ele não tinha que expiar. Ele não tinha essa necessidade. Então ele veio e mostrou, né? Então assim, a paciência e a prática cristã, elas são recomendadas como uma forma para a gente enfrentar as dores do mundo, né? Que são para todos, porque ninguém que reencarna aqui na Terra, seja nessa ou naquela prova, ou naquela condição social, né? Ou nesse país ou naquele país, né? Ninguém reencarna sem passar por alguma espécie de dor, por passar por algum sofrimento, por alguma expiação, por uma missão, né? Então, essa paciência, ela vai nos auxiliar, a termos essa, essa coragem, né, que o João fala, para enfrentar o mundo, né? Eu acho que ela é imprescindível. Você encontrar, e logo ali no capítulo seguinte, que é a obediência e a resignação, ele fala que a obediência, ela é a razão, e que a resignação é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento, da resignação. Então, se a gente compreender o porquê sofremos, o porquê viemos, né? Qual a razão, né? É mais fácil da gente enfrentar as dores, enfrentar as dificuldades, né? Enfrentar o trabalho duro, né, da vida, em todos os ramos, né, em todas as profissões, né? Eu não sei se vocês querem comentar ali aquele segundo item, Eu só que é a... queria ainda, Jefferson, colocar o que o João Link colocou, e tu também colocaste em relação à coragem, porque Kardec, aqui no Evangelho, nos cita Jesus como modelo, né? Como exemplo. E Jesus vai ser sempre o nosso modelo, o exemplo que nós temos que seguir, seus ensinamentos, sempre, né? Mas o que Kardec coloca? Que Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós, né? Mas ele sofreu, tá? Com resignação, como tu diz, está dizendo agora, né? E principalmente porque tudo aquilo que ele passou, ele não precisava passar. Ele era um espírito puro, né? De luz, mas ele sofreu para nos dar um exemplo, a lição, o ensinamento que nós temos que carregar a nossa cruz, carregar o nosso fardo e ir em frente. Porque nada é por acaso. E o Kardec mesmo coloca aqui, né?
ele não tinha nada que passar, mas nós temos um passado, nós temos outras encarnações, nós temos outras experiências, né? Que nos remetem muitas vezes ao karma, nos remetem muitas vezes a resgates que nós temos que resgatar, dívidas de outras vidas. O nosso espírito, não o nosso. A nossa matéria é uma roupagem que a gente está usando temporariamente, né? Muitas pessoas nos colocam assim: ah, mas eu não lembro de nada. Aquele não era eu sou eu hoje. Mas a matéria é uma roupagem, uma vestimenta que o espírito está usando, né, nesta vida para aprender, para crescer, para evoluir, para os seus aprendizados, mas o espírito não, o espírito é o mesmo. Então, a paciência, ela é importante para que a gente comece a entender que o que a gente está passando, nós temos que passar. É o nosso fardo que nós temos que carregar, sermos pacientes com as faltas dos outros, com os problemas, com as dificuldades, com as doenças. Paciência, calma, entendimento, compreensão. Isso é importante, porque nós estamos resgatando. E se a gente não for paciente, nós estamos botando fora, estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa do aprendizado. Estamos ficando Verdade. retrógrados, como diz, né? Jogando fora a oportunidade. Isso aí, estamos perdendo tempo, né? A oportunidade. Eu sempre, agora me lembrei do Emmanuel, quando ele encontrou Jesus, né, na beira do lago lá de Genezaré, né? E que Isso, Jesus convidou Emmanuel para segui-lo. E o Emmanuel, como era um senador romano, Públio Lentulus na época, senador romano orgulhoso, não aceitou. E Jesus diz: tu está perdendo uma oportunidade, né, de segundos que vão te custar um milênio. isso, É a exatamente. oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade dos momentos, dos problemas, das dificuldades. E agora a gente vai entrar na resignação, né? É. Resignação, calma, paciência, compreensão, entendimento. E lembrando de novo o Chico Xavier: tudo passa, né? É verdade. Eu vou aproveitar, já que o Claudio falou nessa questão aí, para lembrar de uma mensagem que eu separei do Emmanuel aqui, e que é bastante interessante nessa faceta da gente olhar quem são as pessoas, né? Olhar para o nosso companheiro. E o nome da mensagem é Ante as Ofensas, né? E ele vai falar assim: habitualmente aquele que prefere pode estar nos mais difíceis graus de dificuldade e perturbação, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Pode estar carregando moléstias ocultas, agindo com a irresponsabilidade decorrência da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Então, é o olhar para o outro na situação em que o outro está, né? Então, aquela ideia que a gente tem na doutrina espírita que os nossos agressores, aqueles que cometem violência, que nos ofendem, normalmente são doentes da alma, né? Então, são os mais diversos tipos de doença, né? E aí nos conclama Jesus para que a gente tenha a paciência com eles, que a gente saiba entender a dificuldade deles, né? E aí no final ele vai dizer assim: se temos espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de nossos irmãos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Quando são, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, é a tarefa que nos compete, é compreender, ter paciência, ajudar, né? Aliviar, auxiliar, né? Essa é a proposta. É, Até porque, eu. né, irmão?
na família, é nos laços mais próximos que a gente vai encontrar realmente, né? Aquelas dificuldades, aqueles problemas, né? Os laços que nos ligam para que a gente possa crescer e evoluir junto. Então, é na família, é no nosso dia a dia que a gente tem que exercer a compreensão, a paciência, a tolerância, lógico, no dia a dia também, No né? Mas trabalho, é ali, né? É no trabalho, mas é ao nosso lado, o nosso próximo, né? Amar o né? próximo como a ti mesmo, né? É, dentro ali daquele segundo item, a obediência e a resignação do nosso propósito da noite, Kardec fala disso, né? Dessa oportunidade de a gente aproveitar essas, essas coisas que nos acontecem no dia a dia, né? As dores, né? E, e fazer a nossa parte, né? Cumprir o que nos cabe, né? Para o nosso melhoramento, né? E ele lembra ali que Jesus viveu numa época em que o Império Romano vivia uma decadência, né, muito grande, uma decadência moral enorme, uma sensualidade, e ele exemplificou ali dentro daquela decadência, daquele quadro daquela época, e que hoje, e que cada época possui as suas virtudes e seus vícios característicos, né? Hoje nós vivemos uma situação talvez um pouco diferente, porque ele lembra ali que a virtude atual é a atividade intelectual, aproveitarmos, né, a oportunidade de desenvolvermos a nossa intelectualidade. E o vício atual seria a indiferença moral, né? Que nós mesmo diante desses quadros lamentáveis, né, às vezes de fome, de doença, muitas vezes o homem ele tem essa indiferença, né? Então, essa atividade intelectual que hoje temos a oportunidade do desenvolvimento, né? É a nossa grande chance, né? Claro que nós podemos fazer caridade de várias maneiras, né? Podemos eh, cultivar a paciência que Jesus nos disse, podemos, mas ele diz ali que a nossa característica da época é essa virtude, é essa atividade intelectual, enquanto que a, o vício seria essa indiferença. E se a gente olhar no mundo, né, nós vamos ver muito isso, né? Eu não sei o que que vocês acham dessa colocação do Kardec, né? Atividade intelectual e indiferença moral, que tá dentro ali desse segundo item. Acho que espelhou bem a realidade dos dias de hoje, né? A gente sempre fala que o Kardec está sempre, né, com uma Atual. visão atualizada, né? Então, uma visão futurista ele tinha mesmo, né? E hoje a gente vê que essa questão intelectual realmente é bem marcante mesmo, né? As pessoas estão muito vinculadas, estão muito focadas nessa questão de conhecimento intelectual, de informação, de ciência mesmo, vamos dizer assim, né? E a questão do comportamento, a gente fala na doutrina espírita do desenvolvimento espiritual, né? Do crescimento espiritual. E a gente observa que realmente isso fica meio de lado, né, na geração atual, né? A gente pode até olhar pelo aspecto mesmo, vamos dizer, da religião, né? Eu sempre lembro disso, que eu, pelo menos, sou da geração que os pais levavam na igreja, né? Domingo, o pai levava a família na igreja, os filhos iam na igreja porque os pais levavam. E hoje em dia a gente parece que perdeu isso, né? Não tem mais essa questão, a não ser alguns casos raros, né? Mas os pais não têm mais essa questão do direcionamento, incentivar, levar, vivenciar junto esse aspecto, né? Parece que ficou distante isso, né? E Uma aí parece que indiferença, né? e aí É, parece que vai se perdendo mesmo essa questão moral, religiosa, espiritual, né, do desenvolvimento dos jovens, né, de ter essa vinculação, né? E eu acho que dá até para a gente olhar nas próprias casas espíritas, assim, que a gente tem uma participação mais reduzida dos jovens, né?
É verdade. Se a gente for olhar mesmo, muitos pais, os filhos não vão na casa espírita, ou se vão quando são pequenos, depois deixam de ir, né? Então, parece que se perdeu um pouco esse vínculo da questão moral, né? Do desenvolvimento moral, né? Essa oportunidade, hoje, ela está, assim, muito presente em toda essa geração nova, porque, indiferentemente da posição social, ou seja, lá nas classes mais pobres, quanto nas classes mais abastadas, o celular está sempre presente. Antigamente, nós não tínhamos o conhecimento assim na palma da mão, como se diz, né, com esse aqui. E, no entanto, se hoje, se eu pegar aqui, eu posso entrar em qualquer texto do Chico Xavier, em qualquer texto do, de ciência, em qualquer texto de geografia, em qualquer conhecimento de literatura, né? Então, a- essa, essa possibilidade de desenvolvermos essa intelectualidade está na palma da nossa mão dos jovens, né? E as pessoas estão desperdiçando, né? Por, por um. Ele, no finalzinho ali do capítulo, ele até fala, ele diz assim, que a gente precisa seguir esse impulso do progresso e evitar a preguiça, né? Que, na verdade, é muito fácil você entrar ali no divertimento, né? Nos videozinhos e deixar de lado o estudo, né? Então, é essa. E a resistência, essa resistência será corrigida pelos guias espirituais, né? Essa preguiça, né? Se a gente oportunizar aí através da oração, se a gente sintonizar com esses bons amigos espirituais, eles vão dizer, ó, vai lá no Google e leia, meu amigo, né? Então, essa Eu acho que resistência a é, questão é viver no mundo sem se deixar levar pelo mundo. é preciso que a gente faça as escolhas, né? Hoje eu estava É ouvindo isso aí. uma citação do Chico Xavier, né? A escolha é livre de todos nós, mas nós vamos nos enroscar nas consequências das nossas escolhas, na verdade, né? E aí, se a gente, para ir concluindo a nossa reflexão, se nós entrarmos ali no último item do que nos propusemos para hoje, que é a cólera, né? Quando a gente é, quando a gente não tem paciência, não desenvolve, né, a obediência, não desenvolve a organização, a resignação, a gente acaba caindo na cólera, né? Então ele diz ali que a cólera está muito interligado com com o orgulho, né? E influenciando negativamente o comportamento humano. E o orgulho faz com que as pessoas se julguem superiores, né, aos outros e se irritem muito facilmente quando contrariadas, né? Então, esses acessos de cóleras muitas vezes são originados do orgulho ferido, que leva à perda da razão, à perda do controle e causando esses comportamentos que a gente vê muitas vezes aí no trânsito, né? Irracionais e violentos, né? A impaciência. Você acaba cultivando essa cólera, né? Porque você não deu vazão, você não deu conhecimento, você não entende por que que você tem que ter paciência, você não entende por que que tem que ser obediente às leis de Deus, né? E você se sente e acaba a cólera, o orgulho acaba invadindo, né? E a gente sabe que a cólera não resolve nada. Então, numa situação qualquer em que eu me irrito, em que eu não tenho paciência, em que eu não tenho obediência, né? Se eu me revoltar com essa situação, eu não vou trazer benefício nenhum. A gente já sabe, a neurociência já vem tratando desse assunto há muito tempo, né? Nós temos estudos aí bem interessantes, né? Em que a cólera, em que a raiva, o ódio,
o rancor, né? Eles produzem no nosso organismo aqueles hormônios do estresse, né? E que acabam gerando doenças, né? Então, quando a gente entra por esse caminho, acaba cada vez mais se afundando, né? E o evangelho tem essa capacidade de nos trazer para a vida. Basta que a gente pegue lá o que está na nossa mão, né? E vai estudar, né? O que é uma dificuldade mesmo, né? Nos dias de hoje. Mas é combater a preguiça, como ele diz ali, e, e, e sacudir a poeira e se esforçar e sair desse torvelinho aí do orgulho, da cólera. E, na Lembrar, verdade, né, Jefferson? Lembrar que é, Jesus coloca: orai e vigiai. é, Temos que estar atentos, né? Olha a colocação de Jesus. Vigiai, estar atentos, porque a gente nunca sabe, né? Quando a dificuldade, quando que a influência, quando que a perturbação, né? Quando que algum motivo pode aparecer na nossa vida. Temos que estar vigilantes, né? E a raiva é uma delas, né? é De verdade. repente acontece alguma coisa, a cólera, né? E aí tu tá despreparado, tu não tá vigilante, quando tu vê, tu entra naquele torvelinho de energias negativas, né? E às vezes no trânsito, às vezes em qualquer local, no trabalho, né? Na família. Então, a gente tem que estar sempre ali, vigilante, atento, né? Procurando manter sempre o nosso pensamento elevado, a nossa fé, a nossa confiança, né? E seguindo o exemplo de Jesus, mais uma vez, né? Porque Jesus era calmo, era manso, era humilde, né? Aquela simplicidade de espíritos, né? E até porque a impaciência, a cólera, ela só não vai nos levar a nada, né? Ao contrário, ela vai nos trazer, às vezes, consequências, até pode ser desastrosas, né? Então, orai e vigiai. E aí voltamos de novo na paciência, na resignação, sermos resignados, compreensivos, entendermos a vida, entendermos as coisas que a gente está passando, né? Que a gente tem que passar. Já falamos aí débitos de vidas anteriores, né, que a gente tem que resgatar. Então, a resignação é isso, não está doente, tem um problema, uma dificuldade, resignação. Seja resignado, né? Compreensivo, entender que a gente não está sozinho, que a espiritualidade está ao nosso lado. Tudo isso aí nos leva a um crescimento espiritual. Ao contrário, a raiva, a cólera, a impaciência pode nos levar a um outro caminho que pode nos desviar deste crescimento espiritual, né? Exatamente isso. Não sei se o João quer colocar alguma Eu coisa a vou, respeito da cólera aí. eu vou trazer duas mensagenzinhas do Emmanuel aqui da revista Reformador, e o título é Amando os Inimigos. Ele vai dizer assim: nessa diretriz, os adversários, quaisquer que eles sejam, nunca te prenderão a desespero ou ressentimento. Se surgem e atacam, abençoas com a justificativa fraterna ou com o pronto socorro da oração. Entretanto, pensa acima de tudo na condição lastimável em que se colocam e compadece-te em silêncio. Achei bem interessante que são duas questões, duas terapias que dá para a gente usar também, que é a oração, a gente usar desse processo, e muitas vezes usar a questão do silêncio também, que ajuda bastante nessa questão da raiva, né? Então a gente Sim, pode ficar, às vezes, utilizar a terapia de ficar calado. E no final diz sim. assim, sobre o granizo da ignorância ou da incompreensão, segue trabalhando a servir sempre. Observa os inimigos do bem e os agressores da renovação, e em lhes percebendo a sombra, condoer-te-ás de todos eles. Faz isso, e sempre que te pretendam agriolhar ao desequilíbrio, a compaixão te libertará. Então, ele vai trazer essa ideia da compaixão, e eu li no texto aqui que ele fala da piedade, né?
Então, é interessante que a gente possa ter piedade das pessoas, né? Ter compaixão e visualizar que, muitas das vezes, essa questão da cólera, da raiva, né? A pessoa realmente perdeu a razão, né? O sangue ferveu e ela perdeu totalmente a razão e ela acaba destruindo muita coisa, às vezes destruindo relações, relações que são próximas, às vezes você fala uma palavra, você, enfim, fala alguma coisa, você destruiu aquilo, e para você consertar aquilo, às vezes você vai, talvez, ter que ser noutra encarnação, né? É verdade. Eu estava ouvindo uma palestra agora há pouco, eu vou voltar à questão da preguiça, né? E eu vi o palestrante falar que tem espíritos que passam centenas de anos no processo da preguiça, né? Então, achei interessante ele falar isso. A gente normalmente fica com a visão mais restrita, né? Mas ele falando que tem espíritos que fazem 700, 800 anos reencarnando sempre no processo da preguiça, né? Então, eu acho que são muitas virtudes que Jesus nos ensina para a gente, no seu Evangelho, para a gente aprender a bem viver, né? Eu acho que piedade e compaixão entram direitinho nessa ideia aí da cólera, né? Sim, Reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Allan Kardec. é, Kardec já nos fala isso, né? é, O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é aquela pessoa que se esforça para dominar, para vencer, né, as suas más inclinações. Olha que é, interessante. Então, é um é, processo, né? é. Indo assim, mais ou menos, encaminhando já ao finalmente, para não nos incompridarmos muito, né? No finalzinho ali desse capítulo 9 ele diz assim que todos os vícios e as virtudes, elas são do espírito, elas são próprias, inerentes ao espírito, e que uma vontade firme pode transformar o comportamento humano. Então, a responsabilidade e o mérito das ações pertencem a nós, pertencem ao espírito. E o progresso, ele é possível para todos aqueles que desejam, então, se corrigir, né? Eu gostaria de pedir para vocês que fizessem as considerações finais e se despedissem dos nossos internautas, para que não nos alonguemos demasiadamente. Eu acho que a gente tem que, mais uma vez, né, Jefferson, entender que nós estamos num processo de crescimento, de aprendizado, e hoje é a nossa vez. Nós estamos fazendo uma live, estamos transmitindo aqueles conhecimentos que nós recebemos lá, mas no passado nós fomos ajudados. Quando nós chegamos, pela minha parte, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente chega na doutrina espírita, no meu caso, foi pela dor. Se não vai pelo amor, vai ser pela Vai dor. pela dor. Isso, e a gente recebe toda essa bagagem, todo esse aprendizado, todos esses ensinamentos, para que a gente use, para que a gente utilize, né, da melhor maneira possível todos esses ensinamentos no dia a dia. E hoje nós estamos trazendo aqui para as pessoas aquilo que a gente aprendeu, mas estamos falando para nós mesmos, porque Exato. já foi muitas vezes, né, foi falado isso, que a gente fala aquilo que é para a gente. O palestrante, Isso. ele está dando uma palestra para ele, né, também, não é só para os outros. Então, É o que mais tudo, aprende. é, tudo isso aí é para nós, é para o nosso aprendizado. Então, que bom que as pessoas possam entender que estamos juntos, todos juntos, num processo aí constante de crescimento, de aprendizado, de evolução, colocando em ação, né, os ensinamentos do Cristo, através das leis do amor, da paciência, da compreensão, da tolerância, da piedade, do perdão. E aí a gente estamos juntos nessa caminhada aí. E um grande abraço a todos, aí um bom final de semana. Que bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Claudio. Vou lembrar aqui o finalzinho da mensagem do Hahnemann aqui, que ele vai falar dessa questão da vontade firme aí, do poder da vontade, né?
E na doutrina espírita nós temos vários estudos, né, de vários espíritos, vários trabalhadores da doutrina espírita que nos falam, e temos muitas palestras também, falando da questão do poder da vontade, né? Então a gente sabe que a vontade bem direcionada, bem dirigida, ela realmente tem poder de ação muito grande. Quando o espírito desenvolve a vontade, aí ele já está num caminho, né, na metade do caminho, vamos dizer, de conquistar as outras questões, né? Então a gente sabe que a vontade faz parte do desenvolvimento das nossas virtudes e todos nós, de alguma forma, vamos trabalhando isso, né? Então, na doutrina espírita, a gente tem esse incentivo grande, assim, para que a gente vá desenvolvendo a nossa vontade firme, forte, e que a gente vá, cada dia, crescendo, buscando aprender mais e aprender a viver também, né? Grande abraço a todos, então. Grande abraço. Então, se você, internauta, quiser ter paciência, vá lá no Evangelho, no capítulo 9, com grande vontade, você vai conseguir. E vamos agradecer aqueles que nos põem à prova a paciência, né? Vamos fazer uma pequena oraçãozinha. Eu vou convidar um de vocês para fazer a oração final e nos despedimos de vez. Faz para nós, Claudir. Mais uma vez, temos que agradecer a Deus, nosso Pai, energia divina, cósmica, universal, pela oportunidade da vida, do aprendizado, de estarmos ocupando este corpo, ocupando essa matéria temporariamente. Nós que somos espíritos, nós que somos energia, nós que somos seus filhos, mas que necessitamos desse aprendizado. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade que estamos recebendo. E sempre, sempre vamos te pedir que nos dê força, nos dê orientação, nos dê assistência, nos dê auxílio para que possamos vencer as nossas limitações, para que possamos realmente pôr em prática os ensinamentos, os teus ensinamentos, as tuas leis de amor, possamos seguir o Evangelho de Jesus e possamos estar sempre com o nosso coração elevado, sermos realmente pacientes, possamos realmente compreender, tolerar o nosso irmão, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer o bem a todas as pessoas, até mesmo como dizia Jesus aos nossos inimigos, o melhor não termos inimigos, amar, amar a todas as pessoas, porque assim nós estamos ajudando o nosso crescimento espiritual, mas também estamos ajudando o crescimento espiritual do planeta Terra, estamos ajudando a elevação de outras pessoas, estamos dando o nosso exemplo para outras pessoas. E este é o objetivo da encarnação, o objetivo da nossa vida. Este crescimento, essa evolução. Obrigado, obrigado mais uma vez. E a paz de Deus e Jesus, dos bons amigos espirituais, possa estar com cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a Boa todos, noite então. a todos.